Boa noite. Hoje eu quero convidar você a parar por alguns minutos. Talvez o seu dia tenha sido difícil, talvez você esteja carregando preocupações que ninguém conhece. Talvez exista algo tirando a sua paz neste momento. Seja qual for a situação, acredito que Deus tem uma palavra para o seu coração hoje. E essa palavra está no Salmo 91, um dos textos mais amados da Bíblia, um salmo que tem fortalecido pessoas há gerações. Um salmo que nos lembra que não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, existe um Deus que cuida de nós. E o salmo começa dizendo: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pense nisso por um instante. O texto não diz apenas visitar, não diz apenas aparecer de vez em quando. Ele fala em habitar, permanecer, viver na presença de Deus. E talvez essa seja uma das maiores dificuldades dos nossos dias. Vivemos correndo, sempre preocupados, mas Deus continua nos chamando para perto. Porque é perto dele que encontramos descanso. Não é um descanso que depende das circunstâncias, mas um descanso que nasce da confiança. A confiança de saber que Deus está cuidando de tudo, mesmo quando não conseguimos entender o que está acontecendo. O versículo seguinte diz: Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em que confio. Essa declaração poderosa, o salmista não está falando só uma teoria, ele está falando de algo que conhece. Ele está dizendo: eu sei quem é Deus, eu sei onde encontrar segurança. E eu não sei qual é a luta que você está enfrentando hoje. Talvez seja uma preocupação financeira, talvez seja um problema dentro da sua família, talvez seja uma enfermidade, talvez uma batalha emocional que ninguém vê. Mas eu quero lembrar você de uma verdade: Deus continua sendo refúgio, Deus continua sendo fortaleza, Deus continua sendo Deus, e Ele continua no controle. O Salmo continua dizendo: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Existem perigos que conseguimos enxergar, mas existem outros que nunca veremos. Quantas vezes Deus nos protegeu sem que nós percebêssemos? Quantas vezes Ele nos livrou de situações que poderiam ter causado dor e sofrimento? A verdade é que todos nós já recebemos livramentos que nem sequer conhecemos. Porque Deus trabalha até quando não percebemos. Ele age até quando pensamos que está em silêncio. Ele continua cuidando de nós até quando a fé está fraca. E então, vem uma das imagens mais bonitas de todo o Salmo. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Quando eu leio esse versículo, eu imagino uma árvore protegendo seus filhotes. Ela abre as asas, ela se coloca entre eles e o perigo. Ela os protege, e é exatamente isso que Deus faz conosco. Ele não é um Deus distante. Ele não está longe, ele está perto, mais perto do que nós imaginamos. Ele conhece as suas lágrimas, conhece suas preocupações, conhece suas orações feitas em silêncio. Conhece as noites em que você chorou sem que ninguém soubesse. E mesmo nesses momentos ele estava ali. Talvez você precise ouvir isso hoje. Você não está sozinho. Deus está com você. E o Salmo continua dizendo: Não temerás o terror da noite, nem seta que voe de dia. O medo, irmão, tem muitas vezes roubado a paz de muitas pessoas. Medo do futuro, o medo de perder alguém, o medo de não conseguir, o medo de fracassar. Mas Deus nunca quis que seus filhos fossem governados pelo medo. Isso não significa que nunca tivemos dificuldade, não significa que nunca passaremos por momentos difíceis. Significa apenas que não precisamos enfrentar essas situações sozinhos, irmãos, porque Deus caminha conosco. E quando Deus caminha conosco, existe esperança. Lembre-se do que está escrito em Isaías 41 e o 10, que fala o seguinte: Não temas, porque eu sou contigo. Talvez esse versículo seja exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Não temas, Deus está com você. Não temas, Deus não abandonou a sua história. Não temas, a sua situação não é maior do que o poder de Deus. Continue confiando, continue orando, continue acreditando, porque Deus ainda realiza milagres.
e sempre realizará. Deus abre portas. Deus transforma histórias. Mais adiante, o Salmo nos traz outra promessa maravilhosa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso mostra o quanto Deus se importa conosco. Nada na sua vida passa despercebido, nada. Nenhuma lágrima, nenhuma luta, nenhuma oração. Nenhum momento de dor. Deus vê tudo. E Ele continua trabalhando, mesmo quando você não vê. Mesmo quando você não entende. Mesmo quando parece que nada está acontecendo. Continue confiando, porque Deus nunca falha. E perto do final do Salmo, encontramos uma promessa extraordinária. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Perceba o que ele diz. Ele não diz, talvez eu responda. Ele diz, eu responderei. Talvez não no tempo que a gente espera. Talvez não da forma que a gente imagina. Mas Deus responde, porque Ele é fiel. Porque Ele cumpre suas promessas. Porque Ele nunca abandona aqueles que colocam confiança nele. E se você chegou até aqui ouvindo essa mensagem, eu acredito que isso não foi por acaso. Talvez Deus quisesse lembrar você de algo muito simples, mas muito importante. Você está nas mãos deles, e não existe lugar mais seguro para estar. E agora, eu peço que vocês fechem os seus olhos e façam uma oração. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva amém nos comentários para declarar sua confiança em Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens bíblicas, orações e reflexões que fortalecem a sua fé diariamente. Que Deus abençoe sua vida e sua família grandemente.